São 7 horas e 26 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo a Giovana Marquezini, que é médica oftalmologista. Giovana, bom dia. Bom dia a todos, ouvintes. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço o convite. E a nossa conversa hoje aqui é sobre, evidentemente, sobre olhos, sobre visão. Esse mês de julho é reservado aí para os cuidados, uma atenção maior à nossa visão, por conta da secura que aparece por aqui, principalmente o Centro-Oeste é muito seco. E isso é uma coisa que vem sendo divulgada devagarzinho, as pessoas vão tomando consciência, porque os olhos, a pessoa só cuida quando dá problema. Ou você sofreu um acidente e precisa, ou você está com dificuldade de enxergar, né? Agora, não é só nesse período, eu queria que você falasse mais sobre o que pode ocasionar esse clima seco que nós temos, por exemplo, nessa época do ano aqui. Eu costumo dizer que principalmente os adultos, a gente só percebe que tem alguma coisa errada quando dá problema, né? Nós esquecemos de fazer aquela rotina de sempre estar buscando os atendimentos com prevenção. Mas falando mais assim da parte ocular associada ao clima seco, que é esse período que nós estamos vivendo, eu acredito que todos aqui da cidade de Cuiabá, pelo menos daqui, né, da região próxima, já começou a sentir esse olho um pouco mais ressecado, que é o primeiro sintoma mesmo, né? Que é a doença que a gente chama de doença do olho seco. Algumas pessoas elas vão ter essa predisposição a essa doença, então geralmente são pessoas que possuem uma má produção da lágrima, né? Ela não produz uma quantidade suficiente de lágrima, ou então ela produz uma lágrima deficiente, ela até produz uma quantidade legal, só que as composições da lágrima, que a nossa lágrima não é só água, ela tem vários outros itens. A composição é uma composição desequilibrada, que aí nesse período de secura, ela acaba evaporando mais rápido e a gente acaba tendo vários outros, né, os sintomas aí da doença do olho seco, né? Algumas doenças crônicas, por exemplo, a pessoa que é diabética tem a tendência de ter também. Algumas condições fisiológicas de gestação, as gestantes sofrem um pouquinho mais porque muda a composição da lágrima e acaba apresentando um pouquinho esses sintomas também, né? Mas as pessoas, como é que elas podem sentir que tem... Às vezes dá uma irritaçãozinha, a pessoa coça bastante e pronto, e dali uma semana tá melhor e tal. Que cuidados tem que ter e quais são esses sinais de que alguma coisa tá errada? Então, Tipo, veja bem. Preste mais atenção, né? Então, assim, nesse período, o que a pessoa vai... Ainda falando do olho seco, né? Que nessa época de seca, a gente tem 3 doenças principais, que depois eu comento sobre as outras 2. Mas o olho seco, o que dá de mais sintoma? Um pouquinho de vermelhidão ocular, né? Aquele vermelhinho que fica ali no cantinho, perto do nariz, ou então no cantinho de fora, aquele vermelhinho. Uma sensação de ardência, quase como se tivesse uma areinha no olho. Não é uma dor absoluta, mas é algo que incomoda, né? E quando você pisca o olho, você tem literalmente a sensação de que o seu olho está no deserto, que ele está realmente ressecado. Fora isso, Uma conjuntivite, assim? Não é bem uma conjuntivite. Isso tudo é só porque não temos lágrima ali lubrificando esse globo ocular, tá? E aí também vai ter um pouquinho de secreçãozinha. Sabe aquelas melequinhas? Remelinha, que é meio gosmentinha, que gruda aqui no cantinho, então é essa daí que vai aparecer. Então esses são os primeiros sinais que a pessoa acaba tendo quando está nesse período de mais secura, né? E aí, o que eu faço? Se começou a aparecer no meu olho, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é de se hidratar. Isso é o básico, né? É tomar água mesmo, gente. Então, assim, a gente só produz lágrimas se eu tiver água suficiente rodando no meu corpo. Tem idade para isso? Pode atingir todas as idades? Como é que a pessoa... Porque a maioria das pessoas... Não, acho que eu não dormi direito essa noite, estou com ardência nos olhos, acho que eu não dormi bem essa noite, né? Eu estou olhando meio vermelhinho, assim, acho que eu não dormi bem. E confunde, né? Não tem ideia de que pode ser um problema que lágrima... Que o sinal de lágrimas geralmente vem
associada à dor, né? Alguma coisa ruim. Não, é bom você ter lágrimas. É bom. É bom você ter lágrimas. É bom você estar chorando. É bom. Então, idade, as crianças são as menos afetadas, né? A lágrima da criança tem uma produção legal, tem uma qualidade boa, então geralmente elas são menos afetadas, a não ser, é claro, aquelas crianças que também saem toda hora, né? E assim, as crianças que têm doenças crônicas que vão ter um sintoma ou outro, mas a criança geralmente não sabe o que está sentindo, então dificilmente vai reclamar para o pai e para a mãe que é o olho que está ardendo ou alguma coisa nesse sentido, né? A faixa etária que mais sofre é a faixa etária do adulto ali de meia idade para frente. Isso na teoria, tá? Por que na teoria? Porque essa é uma faixa etária, principalmente meia idade para idoso, onde naturalmente há uma produção diminuída de lágrima. Só que hoje em dia, a nossa vida dos jovens adultos, né? Nós aqui, eu, por exemplo, nós temos muito. Nosso trabalho é em ambientes com ar-condicionado. Queria te perguntar sobre o ar-condicionado, porque estamos agora. E o ar-condicionado retira a umidade do ar. Exatamente. Ele você olha o ar-condicionado por lá de fora, está correndo água. Aquilo ali é a água, a umidade que ele tirou do ambiente que ele está resfriando. Exatamente. Então, assim, por isso que quem trabalha nesses ambientes, que eu acho que é 90%, 80% do pessoal... Não que vai só o jardineiro que não, né? Porque o resto, quem puder... Está dentro do ambiente com ar. Essas pessoas vão sentir um pouco mais. Então, seria legal que cada ambiente que tivesse com ar-condicionado, pelo menos nessa época do ano, tivesse ali um umidificador para manter um pouquinho mais estável a qualidade ali do ar, né? E também, um outro ponto muito importante que colabora para isso são as atividades nas telas, que aí é praticamente 100% da população, né? A gente sabe que diante de celular, de computador, tablet, esses dispositivos, nós piscamos menos. Então, se a gente pisca menos, nós estimulamos menos a produção de lágrima. Então, se eu estou produzindo menos, meu olho está aberto ali, ele está evaporando mais rápido e eu vou ter essa sensação de olho seco com mais frequência. Então, é tipo uma cascatinha, né? Então, meio que colocando todo mundo no pacote aí, todo mundo tem que prestar atenção nesses sintomas, começar a se hidratar um pouquinho melhor. Dá para fazer suplementação na dieta. O que seria essa suplementação? Nós temos os alimentos ricos em ômega 3. Então, assim, são alimentos mais caros, né? Que nem peixe de águas profundas. Custa os olhos da cara. Né? Quem consegue comer salmão todo dia em Cuiabá, né? Pois é. Assim, peixes de águas profundas, nozes, castanhas, que são de gorduras boas, abacates, né? Eles são ricos em ômega 3, dá pra gente colocar na dieta. Quem não tem condições... não tem ômega 1,5, né? Assim, e pra gente atingir um nível legal, a gente tem que comer bastante desses alimentos, né? Então, dá pra gente comprar ele já ou manipulado ou pronto nas farmácias, desde que seja de uma origem boa, confiável, e suplementar com o ômega também, que ele estabiliza esse filme lacrimal. Vinícius. Bom, muito bom dia, Giovana. É um prazer, um grande prazer te receber. Bom dia agora no público, né? Obrigado pela tua presença aqui. Marquezine, você é parente da Bruna Marquezine? Não. É teu esse nome? Então, eu ainda não sei se eu sou parente dela. É da tua família mesmo ou é do casamento? Esse nome é da tua família? Não, é da minha família mesmo. Ah, que legal. Então, lá na Itália tem algum parente comum, com certeza. Deve ter alguém ali Marquezine, junto. Né? Com certeza tem alguma bisavó de vocês lá. Né? Que legal. O que eu quero te perguntar, minha amiga, assim, incidência de glaucoma e de catarata, né? Porque assim, eu faço a minha periódica, às vezes passa de um ano, às vezes, né? Mas uma vez por ano, pelo menos assim, 2 anos no máximo, eu vou lá no meu oftalmo e faço. Porque eu tenho pressão ocular grande, eu fiz a correção, né? Eu tinha 6,5 de miopia. E 0,75 de astigmatismo. Eu fiz, já tem 15 anos, né? Eu fiz a cirurgia, né? Para corrigir. Mas, como você sabe bem, a anatomia do olho continua a mesma, né? Só corrige a córnea ali, né? Enfim, então eu preciso... Né? E tem histórico de catarata familiar também. Então, uma vez por ano, pelo menos, eu estou lá com o meu oftalmo, né? Verificando, né? Mas o que eu quero saber de você, como é que está realmente a incidência de glaucoma e de catarata? Aqui em Mato Grosso é grande por conta da luminosidade também, né? Do sol elevado, né? E o acesso também às cirurgias, né? Porque há pouco tempo houve aquela caravana da transformação, né? Do Perutax, né? Que fazia cirurgias, né? De catarata. Deu até problema depois quanto à forma, né? De realizar, né? Como é que está isso na tua prática clínica lá, Giovana?
Então, em se tratando de glaucoma primeiro, glaucoma ele tem um caráter hereditário, então nós temos vários tipos de glaucoma, mas para simplificar aqui para o ouvinte, nós temos o glaucoma congênito, que é aquele bebezinho que vai nascer com essas alterações, e aí não tem como ter dúvida, porque as alterações são muito grosseiras, e ali ao nascimento, no máximo no primeiro mês de vida, o próprio pediatra já consegue identificar e encaminhar para o especialista, né? E nós temos o glaucoma familiar, que é esse glaucoma que, assim, a tua mãe tem, o teu avô, alguém da família vem puxando, e você pode ter ou não, e esse tem um caráter hereditário bem marcado que a gente precisa prestar atenção. A gente começa a ter sintoma a partir de 40, 45 anos, só que o glaucoma é uma doença traiçoeira, ela é tipo diabetes do olho, sabe? Na hora que ela começa a dar o sintoma, ela já estragou muita coisa para trás, e são estragos que a gente não consegue reverter, porque ela vai em cima do neurônio, então ela vai matando o neurônio e a gente não reverte isso, tá? Então, precisa fazer esse check-up. A identificação de alterações é somente no exame oftalmológico. É difícil o paciente sentir algum sintoma, porque o glaucoma, para quem ainda está meio perdido, é aquela pressão do olho aumentada. Então, a dor que o glaucoma causa na pressão do olho quando aumenta, é quando aumenta muito. O que é muito? É 40, 50. Lembrando que a pressão do olho normal ela vai até 20. E aí é uma dor de cabeça insuportável, não é nada, eu acho que meu olho está doendo, leve, não, isso aí não é glaucoma, tá? Então, em se tratando disso, precisa realmente ter esse controle. A catarata, eu vou só abrir um parênteses aqui, porque há uma confusão, né, da população de forma geral, em que é catarata e em que é pterígio, só para fazer essa desmistificação, para vocês poderem entender direito. Catarata mesmo é a lente do nosso olho que fica dentro do olho, que envelhece, fica branquinha, é tipo um brinde que a gente ganha com a idade junto com os cabelos brancos e as rugas, né? E a gente vai precisar operar alguma vez na vida. Uns pacientes mais cedo, outros pacientes mais tarde. Algumas doenças aceleram, algumas medicações aceleram esse processo do envelhecimento dessa lente. E o tratamento é cirúrgico, não existe colírio, não existe mais nada, é cirúrgico mesmo, né? Isso aí não tem muito o que fazer. O paciente vai sentindo que a visão parece que está meio enubleada. Você entra num lugar com a parede mais branca, ou então você olha ali, a dona de casa começa a lavar as camisas brancas, as toalhas de casa, vê que ela está meio amarelada. Geralmente é por conta dessa catarata aí. E aí tem que buscar o atendimento. E pterígio, o que é? Pterígio é aquela carninha que cresce em cima da parte colorida do nosso olho. E isso é muito, muito frequente aqui na nossa região por conta da incidência solar. E fica vermelho muito fácil. Fica vermelho muito fácil, irrita muito rápido. E essa daí, literalmente, o paciente tem a sensação de que tem grão de areia dentro do olho quando ela está irritada. Então, tem que ter um pouquinho de predisposição para isso acontecer, mas aquelas pessoas que trabalham no sol, com certeza vão acabar adquirindo isso aí. Tratamento também é cirúrgico quando ele já está avançado. Esses colírios lubrificantes que a gente tem para acesso nas farmácias, eles dão uma melhora ali. Quando está muito irritado, por exemplo, quando está com essa sensação de areinha, ele dá uma leve desinflamada e você consegue manter um período. Mas o tratamento definitivo, ele realmente é cirúrgico. É raspar aquilo ali e pronto. E pode voltar. Tá? Então, aqui na nossa região, como a incidência é alta, o que a gente pode fazer como prevenção é ter um óculos de sol. Então, saiu no sol, coloque o óculos de sol. E aqui é legal para todo mundo saber que nem todo óculos de sol que a gente tem aí na venda são óculos que realmente estão protegendo os nossos olhos. Muitos dos óculos que vocês às vezes tem acesso por conta do valor, que é mais acessível, é só um vidrinho pintado de preto ou de marrom. Então, quando for comprar, exige que venha ali, é como se fosse a nota fiscal da lente, que vai ter escrito que ela tem proteção contra os raios UVA e UVB, que são os raios nocivos do sol. Então, tem que ter esse certificado. Isso eu vou falar duas palavras aqui, Shopee e AliExpress.
E vem todos os certificados que você tiver, que você quiser, vem lá, né? Como é que a pessoa consegue identificar isso? É por preço só? Tem possibilidade de você ter um óculos bom e que não seja caro? Tem, hoje em dia a gente tem, né? Graças a Deus o mercado é tão competitivo que no Brasil já se fabrica lente, a gente não precisa ficar nessa demanda só de lente importada. Então, inclusive aqui em Cuiabá nós temos lugares onde fazem essas lentes, que acabam se tornando mais acessíveis, né? A primeira coisa é que a gente precisa confiar que essa empresa, aquele certificado que ela está emitindo, teria que ser idôneo, né? E que aquilo ali realmente teria que estar ok. Existem alguns equipamentos, tanto em laboratórios que fazem lente, que a gente pode mandar para eles conferirem se realmente há essa proteção ou não, como em alguns equipamentos de consultório, e não são todos, que é o mesmo equipamento que faz aquela leitura do óculos para saber se ele está com o grau certo, né? Alguns desses equipamentos, eles também conseguem medir se tem essa proteção ou não. Então, é uma segurança a mais aí para aquele paciente que comprou de uma fonte meio duvidosa, de saber se realmente tem essa proteção ou não. Eu volto à questão, Giovana, do acesso, né? Como é que está o acesso às cirurgias via SUS, né? Da catarata? Porque assim, se elas fossem regulares, não precisaria de mutirão, né? De cirurgias, né? Isso que eu quero avaliar. E na rede particular também, claro que tem cirurgias, né? Que os planos de saúde bancam, né? O mesmo particular, né? Como é que está isso aqui em Mato Grosso? Então, a parte particular de planos de saúde, geralmente não tem muito empecilho, né? É uma cirurgia que, pro plano, eles não pedem muitos laudos, pelo menos a grande maioria deles, né? Para ficar barrando o procedimento cirúrgico, porque pro plano ela é teoricamente barata, vamos dizer assim, não é que nem uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma cirurgia neurológica, né? Que requer muitos recursos. Então, o acesso pelo plano é mais tranquilo. O particular, aí depende de cada paciente, né? O quanto você pode investir nisso, o quanto você pode investir na qualidade da lente intraocular que necessariamente você vai precisar colocar. Então, aí, do quanto que você pode colocar, é o tanto que você vai conseguir arcar ali. Então, nessas duas modalidades, a gente não tem muita dificuldade. Agora, o SUS... Infelizmente, como a grande maioria das coisas que a gente precisa pelo SUS, há uma burocracia e há uma demora, né? Qual é essa demora? Isso depende muito de cada prefeitura, depende muito de cada serviço, dos encaminhamentos, né, do tamanho da fila. Existem aqui em Cuiabá alguns serviços que são serviços SUS, que a gente fala, né, que captam esses pacientes tanto para uma consulta pré-operatória, como para depois esses pacientes serem operados, mas há uma demora. Eu não vou saber te especificar exatamente quanto tempo, mas muitas das vezes é mais de um ano de espera para que a gente faça isso. Há alguns projetos, esses serviços que já têm essa capacidade de captação, que já têm esses consórcios com as prefeituras, geralmente eles fazem alguns projetos como se fosse um mutirão, mas não é bem isso que acontece, né? Mas de captar vários pacientes e operarem de um tanto a cada período para ver se a gente elimina ou pelo menos reduz essa fila de espera. Cirurgião em Cuiabá tem pra caramba, tem muito médico oftalmologista que opera e opera muito bem aqui na nossa região. O que demora um pouquinho essa parte burocrática de liberação, de exame pré-operatório e de liberação de lente, de organizar a vida do paciente, porque ele também precisa estar estabilizado em relação às outras doenças, né? As doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, tem que estar estabilizado para a gente conseguir operar, porque é uma cirurgia. Então, às vezes, demora também em relação a isso. Tá lembrando que hoje é uma cirurgia muito mais simples do que já foi, né? Antigamente cortava assim 180 graus o olho, né? Hoje não, né? Hoje é um corte muito pequenininho, né? Destrói-se o cristalino, né? Que é a lente que está embaçada, né? Na catarata, né? E aí introduz uma lente artificial no lugar do cristalino. Exatamente, né? É uma cirurgia relativamente fácil, né? rápida, né? Ela, quando demora muito, ela demora aí uns 15 minutos. Então, é rápida, é segura. E assim, a gente fala uma cirurgia limpa, dificilmente vai dar esses problemas de infecção que a gente vê por aí, exceto, é claro,
né, nessas loucuras que às vezes fazem, principalmente no interior, de ficar operando 50 pacientes num dia só. Toda vez que tiver isso, a gente precisa ficar com o pé atrás, porque a questão de higiene, com certeza, vai estar prejudicada em algum modelo ali. Asepsia, né? E assim, você falou da diabetes, né? Cuiabá e Mato Grosso são os estados, estão entre os estados que têm mais, né, incidência de diabetes, né? Obesidade e tal. Você tem muitos casos lá de pessoas que têm problemas de visão causados pela diabetes? O diabetes, eu acho que ele é aquela pedrinha no sapato de todo médico, independente da especialidade que ele tem, né? É uma doença chata da gente tratar. É do diabo mesmo, diabetes, né? É do diabo mesmo. É uma doença difícil, assim, primeiro pela aceitação do paciente, já começa por aí. O paciente diabético, ele demora um período grande para aceitar que ele precisa restringir o consumo de alguns alimentos, que ele precisa introduzir ali na vida dele as atividades físicas para tentar manter um nível mais baixo. E é aquilo que eu falei, é uma doença silenciosa, né? Ela começa a estragar do fio do cabelo ao dedinho do pé, começa ali a fazer alterações e o paciente está vivendo como se nada acontecesse. Então, nos olhos dá um problema? Dão. Em todas as camadas do olho, em todas as partes do olho, ela vai dar alteração. Então, ela dá alteração na lágrima, ela dá alteração na catarata, porque ela acelera o processo de envelhecimento. Ela dá alteração na retina, ela cria vasos, sangra. Às vezes a pessoa pode até perder a retina por conta desse diabetes mal controlado. Ela pode evoluir para um glaucoma. Então, assim, é uma doença florida, né? Tem para todos os gostos, para todas as especialidades, as alterações que ela causa. Bom, 7 horas e 48 minutos. Um último questionamento aqui. A catarata. Quando eu ouvi isso e quero saber se é verdade. Se você, com o passar da idade, começar a enxergar melhor em algum ponto, corre que isso é catarata. Ela tem ela dá essa sensação de que a pessoa está enxergando melhor em algum ponto ou não? Assim, até dá. Tá? Como essa lente, essa lente natural que nós temos no olho, ela vai envelhecendo, essa lente natural ela chama cristalino, né? Ela fica mais durinha, então ela cria um processo de miopização, que a gente chama. Então, no comecinho ali, pode ser que o paciente tenha uma sensação de que a visão dele para perto, que já era uma visão que estava prejudicada antes, ela começou a melhorar. Então, a visão de perto, que é aquela visão que o míope, geralmente, ou tira o óculos para ler, ou tá 100%, né? Mas é o comecinho da catarata. Se essa pessoa deixar e essa opacificação progride, esse pouquinho vai começar a piorar de novo. Mas o que ele pode fazer? Não tem muito o que fazer, né? É um processo de envelhecimento, exatamente. É a mesma coisa de você me perguntar o que a gente pode fazer para não ter cabelo branco. Ai, não sei. Rapaz, tirar todos. Pintar só, não tem? Só pintar. O Abílio não tem esse problema. O Alexandre de Moraes não tem esse problema. Pois é. Bom, 7h50, agradecer aqui bastante a Giovana Marquezini. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, obrigado pelo papo. Obrigada. Muito obrigada, estou à disposição sempre que você